Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é feito o processo de criação do carrossel no aplicativo do Instagram. Porém, quem usa carrossel de imagens normalmente vê aquelas imagens como se fossem várias fotos passando de um lado para o outro. E o carrossel, na verdade, o efeito criativo dele não é fazer essas fotos recortadas, né? Como se fossem slides separados. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo simples, né, de um perfil na internet. E aí olha o que é que esse perfil faz. Ele mostra uma informação, certo? De alguma coisa que ele quer repassar, tá? E aí veja que nessa parte aqui inferior tem os pontinhos mostrando a quantidade de fotos que tem nesses slides, né? Normalmente no Instagram ele permite até 10 fotos para você montar um carrossel, mas não necessariamente você precisa ter essas 10 fotos para passar uma informação de uma publicação. Então olha só qual é o bacana de recurso para utilizar no carrossel. Quando você for utilizar carrossel, você tem que fazer um efeito contínuo na arte. E olha o que é que esse cara faz, esse perfil. Quando eu passo para o lado, a foto parece que continua e aí vem a próxima informação. Então, usar o carrossel precisa ter criatividade para isso. E é o que eu vou te mostrar agora como é que funciona essa parte aqui de fazer um carrossel contínuo, que é o grande diferencial para quem vai utilizar esse recurso, tá bom? Então eu vou precisar que vocês utilizem, por exemplo, o Canvas, pode ser um aplicativo que permita que você construa o tamanho da imagem, tá? E aí a dica que eu vou passar para vocês, que essa tela que ele está utilizando tem um tamanho específico, tá? Mas eu vou pela parte mais simples, depois eu repasso nos outros vídeos alguns detalhes extras, tá bom? Então, para poder fazer esse recurso, eu recomendo ter o aplicativo Canvas, certo? Pode ser para Android, pode ser para iPhone, e também esse aplicativo Grid Post. Ele vai ser utilizado para fazer o recorte. Pode ser feito em outro aplicativo também, só que pela praticidade, né, eu acho que vocês precisam conhecer também essa função. Então eu vou aqui abrir o Canvas. Com o aplicativo do Canvas aberto, e aí eu tenho que ter a noção qual é o tamanho base da publicação do feed no Instagram. Nós vimos nas aulas anteriores que normalmente se utiliza o 1080, né, que é o quadrado, 1080 por 1080. Então, se eu vou criar um carrossel de 3 imagens, eu tenho que multiplicar esse 1080 vezes 3. Então, por exemplo, uma simples dica para vocês. Você pode abrir a calculadora, certo? Aí você faz o seguinte, você coloca 1080, aí, deixa eu puxar para cá, vezes 3, no caso 3 fotos para o carrossel. E aí o resultado, que é esse 3240, é o que você vai colocar no Canvas, ou seja, 1080 de altura e 1080 vezes 3 quadradinhos, né, a mais no caso, né, são 3, nesse total de 3240. Então eu vou aqui copiar esse número, tá bom? Vou copiar e vou jogar lá no Canvas agora para mostrar para vocês. Então vamos aqui para o Canvas para a gente poder iniciar. Deixa eu passar para cá, vou abrir aqui o Canvas, tá? Deixar essa fotinha mais aqui da câmera para não atrapalhar. E aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui no botão mais. Quando você clicar, dependendo da versão do teu aplicativo, ele te oferece a opção de personalizar o tamanho. Eu estou usando aqui agora no momento a versão Android, tá? Mas no iOS é bem parecido, tá bom? Se não tiver na parte superior, tá na parte inferior, ou um botão chamado personalizar. Então aqui ele mostra, né? 1080 por 1080. Só que você precisa modificar a largura. Então você vai clicar nesse botão, tá bom? E aí na parte da largura você coloca aquele valor, né, que a gente multiplicou na calculadora. Então eu vou só colar, tá? Então vai ficar a largura 3240, que é 1080 3 vezes, né, pela altura, que é a altura 1080 convencional da publicação. E aí o que é que você vai fazer? Você vai somente clicar no botãozinho para confirmar, certo? Nesse Vzinho aqui na parte de cima, tá bom? E aí agora o Canvas ele criou a base para o teu carrossel. E aí preste atenção quais são as dicas que eu vou passar para vocês. Na verdade, usar o celular, ele para algumas situações se torna mais prático, né? Algumas situações, particularmente para mim, eu tenho dificuldades, então às vezes eu tenho que plugar um mouse no celular para poder melhorar a produção, né? Mas tem gente que consegue usar sem mouse tranquilo e calmo. Então olha só, imagine que você precisa dividir esse
carrossel em 3 partes, né? Já que a gente fez a multiplicação. Então, qual é a dica que eu vou deixar para vocês? Você vai clicar aqui no botão mais, você vai adicionar um elemento gráfico, certo? Pode ser uma ilustração, pode ser um quadro, enfim. Então eu vou clicar aqui no botãozinho mais para abrir a inserção de novos elementos, tá? E aí eu vou procurar aqui ilustração. Nessa ilustração eu preciso ter um objeto que me ajude a dividir esses 3 quadrados, né? Então eu vou clicar aqui em ilustração, tá? Recomendo digitar a palavra quadrado, enfim, né? Ou se for também em inglês, né? Quadrado. E aí eu preciso de algo desse tipo, tá bom? E aí procure alguma forma que seja um quadrado perfeito. Por exemplo, posso utilizar esse daqui, tá bom? Vou clicar. E aí é o seguinte, eu vou mudar aqui a cor para a gente poder verificar e diferenciar um do outro, tá bom? Vou deixar aqui um cinza mais clarinho. E aí nesse caso eu vou precisar deixar esse quadrado ampliado aqui na primeira parte, né? Vou aumentar aqui o tamanho dele. E aí eu já tenho uma noção mais ou menos do meu primeiro quadro do carrossel. Peço que você duplique esse objeto também, né? Você clica no botão duplicar e aí você traz aqui para o segundo, né? Segundo quadro, duplica novamente e tem o teu terceiro quadro lá pro carrossel, tá? Dependendo do que você vai fazer, o próprio Canva ele te ajuda também a personalizar isso. Nesse caso aqui eu vou tirar essa linha preta, esse contorno, que eu vou mudar, né, o plano de fundo, vou deixar ele diferenciado ou posso colocar uma foto qualquer. A ideia é só que você entenda quais são as divisões, tá? Vou tirar aqui a linha, tá bom? Vou deixar ela da mesma cor, esse aqui também da mesma cor, né? Dependendo da versão que você está usando também, ele já te oferece a opção de remover. Pronto, aí então eu tenho 3 quadros, eu vou deixar eles coloridos para você entender quais são as divisões, tá bom? Deixa eu clicar aqui, vou colocar uma cor diferenciada mais para cá, né? E esse daqui também vou deixar ele diferenciado. Então o que é que você vai fazer agora? Qual é o grande segredo que eu havia falado? É você colocar imagens entre as divisões do carrossel, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma outra imagem, tá? Uma ilustração, uma qualquer que possa fazer essa passagem contínua, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma imagem qualquer, bem rapidinho, deixa eu ver, esse trevo aqui, ó. Colocar ele, tá? E aí você tem que colocar a imagem, pode ser a fotografia também, entre o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí você faz o seguinte, ó, dependendo do que você vai fazer, né? Siga lá o exemplo também, tá? Eu vou colocar aqui entre um e o outro, tá bom? Nesse primeiro aqui, tá certo? Então quando eu abrir o feed, né? A primeira foto que vai aparecer é essa, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra ilustração, tá bom? Pode ser até a mesma, mas essa aqui é só um exemplo para vocês, tá? E aí eu vou colocar aqui planta para continuar, plantas. Opa. A ideia é só que você compreenda a estratégia, tá certo? E aí eu vou pegar esse daqui, vou colocar aqui no cantinho, tá bom? Fazer mais para cá. Depende muito de como você vai fazer essa proposta, tá? A ideia, como eu falei, é colocar o elemento gráfico de um para o outro. Vou colocar mais um aqui só para poder decorar mais a arte, tá? Como eu estou aqui na vibe das plantas, eu vou continuar com plantas, tá bom? Plantas rosas, enfim, ver se aparece mais coisinhas. Depende muito do que você vai fazer mesmo, viu, pessoal? É muito relativo. Eu recomendo bolar, né? Fazer... opa, acabei desfazendo aqui. Recomendo você pensar direitinho como que você vai produzir essas observações, tá? Vou duplicar para preencher aqui a minha arte. Vou colocar mais para cá também, tá bom? Já estou decorando demais, né? Mas a ideia é basicamente você pensar um pouco mais, né? Na questão mais estética. Pronto, aí é o seguinte, ó, acho que acabei errando aqui. Eu vou ter que ir com o dedinho mesmo daqui. Pronto, deixa eu ver mais pra cá, foi. E aí veja que eu tô levando as imagens para as extremidades, né? Para poder
colocar as informações adequadas na arte, tá bom? E aí eu vou trazer mais para cá também, vou girar um pouquinho mais para cá. Enfim, decorei a minha arte, né, do jeito que eu preciso. E aí, não esquecendo que você não deve colocar o texto nas divisões, certo? O texto ele fica nos quadros centralizados dos objetos. Então, por exemplo, vou adicionar aqui um texto, né, um bloco de texto. Vou colocar aqui um exemplo básico só para a gente poder utilizar como modelo, tá bom? Deixa eu ver aqui, um exemplo bem simples. Vou colocar esse daqui, só um exemplo, tá? E aí não esquece que o texto não pode ficar nas divisões. Um texto aqui no cantinho, vou colocar outro texto também, só para ilustrar, tá bom? Vou ver aqui outro. Vou trazer esse aqui mais para cá, aqui no cantinho. E só mais um para poder ilustrar também a parte textual. Vamos lá, para finalizar aqui, tá? Cadê? Assim, tá bem aleatório, mas é só pra gente poder entender da logística, tá? Personalize também, tá? Fique à vontade para você modificar a sua arte, tá bom? Ok? É interessante sim brincar com a personalização das cores. Fique à vontade, porque o segredo é testar, sem medo de errar. Pronto, a partir de agora que você já tem a sua arte do seu carrossel toda pronta, né? Com as divisões, as imagens nos elementos, você vai salvar, certo? Salvar como imagem mesmo. E aí ele vai salvar no teu dispositivo ou no computador ele inteiro, tá? E aí é que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o uso daquele aplicativo que é o Gridpost, tá bom? Então olha só, vou aqui abrir o aplicativo. Se você for utilizar na versão gratuita, provavelmente quando for exportar ou cortar, ele vai te mostrar um vídeo de propaganda, mas não tem problema, tá? É só passar o vídeo e salvar o arquivo também. Então nesse aplicativo, você vai clicar aqui na opção Create Grid, tá? E aí você escolhe a opção Corte Panorâmico, que é lateral. Então eu vou clicar, certo? E aí eu vou procurar a foto, né? A foto que eu salvei lá no meu computador, no meu celular. Deixa eu ver se está aqui no Canvas. Pronto, é esse daqui, esse primeiro aqui, tá? Vou clicar nele. E aí veja que o aplicativo ele vai te oferecer o seguinte, ó. Quais são as divisões? São 2, são 3, são 4, são 5, são 6, ou são um total de 9, né? Que no caso. Mas lembrando, do jeito que está aí, você já vai visualizar um pouquinho o corte. Eu percebi que eu errei um pouquinho aqui nessa segunda divisão, né? Aqui também ele está mostrando onde é que vai cortar. Mas vamos lá, né? Vamos aqui marcar 3, que são 3 divisões. Eu vou clicar no próximo, certo? Se tiver o gratuito, aparece o videozinho quando for exportar. E aqui ele já te mostra mais ou menos como é que vai ficar. E aí, pessoal, olha só a diferença de você fazer um carrossel não contínuo para um contínuo, né? Então o segredo do designer do carrossel é esse, tá? Pode ser que o pessoal não vá te ensinar nunca isso que eu estou te explicando, mas se você utilizar o carrossel com essa estratégia de colocar a imagem entre as telas, não vai ter mistério, certo? Você vai fazer um sucesso total nos vídeos, e quando for publicar, é só publicar uma foto de cada vez que você vai ver o resultado e vai ficar muito legal. Então esse vídeo não é segredo, certo? Mas ninguém quer ensinar, tá? Mas experimentem, façam os testes nas lojinhas de vocês, nos perfis, certo? Para poder trazer coisa nova, né? Nova que eu digo que você nunca fez, e todo mundo vai gostar, certo? E você também pode trabalhar exatamente divulgando coisas através do carrossel. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Até mais, gente.